Olá, nós somos alunos do curso técnico integrado em edificações do IFCE Campus Itapipoca e nós fazemos parte da turma de oitavo semestre. A nossa equipe é composta por 5 pessoas e a gente fica responsável pelo tema de a teoria política de Maquiavel. Nós iremos falar um pouco agora sobre Nicolau Maquiavel. Ele foi um filósofo político, historiador e diplomata e também escritor italiano e que teve diversas obras publicadas e entre as principais a gente pode citar O Príncipe. Ele foi um profundo conhecedor da política de sua época e que conseguiu estudá-la bem e transcrevê-la para as suas obras. É importante dizer que ele viveu durante o governo de Lourenço Messi e que ele é considerado um realista e patriota, em que as suas ideias foram um meio fundamental para erguer a Itália. Desde a sua juventude, ele foi bastante interessado pelos problemas que havia na sua época. Então, sendo assim, ele participou na linha de frente da política de sua época. Na sua fase adulta, ele participou de missões diplomáticas com alguns países que a gente pode citar, a França, a Alemanha e os Estados Papais, e também com algumas cidades da Itália, que a gente pode citar Pisa, Milão e Veneza. E entre os anos de 1502 e 1503, Nicolau Maquiavel ele atuou como embaixador junto com César Borgia durante 5 meses que levaram a ter uma profunda admiração sobre a profissão. Falando agora um pouco sobre o seu exílio, foi em 1512 que os Médici eles conseguiram derrubar a República e retomar com poder o governo de Florença. Sendo assim, Maquiavel ele foi destituído de seu cargo e foi levado a um exílio voluntário próximo a Florença. Foi aí que ele começou seus trabalhos como historiador, como literato e como escritor. Foi em 1513, pouco tempo depois do seu exílio, que ele escreveu sua principal obra, conhecida como O Príncipe. E também em 1516 ele escreveu a obra conhecida como Diário, em torno do nosso dialeto, né? Que fala sobre a superioridade, a soberania do dialeto florentino sobre os demais dialetos das regiões da Itália. Foi em 1519, sob a graça dos Médici, que ele conseguiu voltar a Florença. Em 1520, ele conseguiu a função de escrever a história de Florença, sendo de estilo clássico e foi consagrada a primeira obra historiográfica moderna. E em 22 de julho de 1527, ele veio a falecer. Seu corpo foi sepultado na igreja de Santa Cruz, em Florença, e ele não conseguiu ter seu sonho realizado, que era ver a união da Itália. Para entender o processo político, Maquiavel empreende uma pesquisa com base na filosofia histórica e na psicologia humana. Entender a história é importante para entendermos como as coisas se desenvolvem. Neste aspecto, Maquiavel não vê a história como uma ideia cristã de como o mundo deveria ser, mas como um desenvolvimento que obedece às ordens divinas. Quanto à psicologia humana, o filósofo vê os homens como seres ambiciosos e egoístas. Essas características para Maquiavel podem levá-los à prática da maldade, porém, dependendo sempre das circunstâncias nas quais os homens estariam inseridos. As leis, neste sentido, ajudariam no controle social das atitudes errôneas da humanidade. Assim, entender a história e a psicologia não seria uma tarefa teórica, mas atitude prática, e que, se bem compreendida, levaria à elaboração de um manual para a arte da guerra. Maquiavel expôs estas ideias no livro O Príncipe. O príncipe em questão são os governantes. Pensar deste modo fez com que Maquiavel separasse a política da ética, mostrando para a sociedade a luta pelo poder que a política promove nos membros que governam sua sociedade. O filósofo quebrou assim com a ideia de que todo governante quer o bem do povo, revelou ainda que muitos governantes não fazem a separação entre o público, que é de todos, e o que é privado, e que alguns se apropriam dos bens públicos para adquirirem força e poder diante de seus adversários. Eu vou citar também aqui algumas das suas principais obras, que é Relatos sobre os Fatos na Alemanha, que foi em 1508, Retrato das Coisas da França, em 1510, teve também
Discurso sobre a primeira década de Tito Livio, em 1503 a 1521. Teve também A Arte da Guerra, de 1517 a 1520. E Mandragora, em 1518. No entanto, a principal obra dele que foi muito notada, que foi a obra O Príncipe, criada em 1953. Essa obra, ela é uma obra, ela é singular de Nicolau Maquiavel e ela chamou muita atenção. Ele foi escrito no ano de 1953, durante o período de reclusão do autor. Esse livro, ele basicamente é uma teoria que foi brilhantemente elaborada por ele, com a ideia principal de como conquistar e manter um principado, que é um método para como se chegar ao poder e mantê-lo. É um livro muito... e todo mundo indica muito para que vocês possam ler, que é muito importante esse livro. Bom, Nicolau Maquiavel, ele identifica a chamada história cíclica da política. Como assim? Ele identifica que ao longo da história, os governos políticos, eles vão passando por fases, né? Essas fases que elas possuem um ciclo, onde possuem início, meio e fim e terminam no mesmo ponto onde começou. Como assim? Vou explicar isso um pouco melhor. Maquiavel identificava o quê? Ele colocava que o ser humano ele tinha essa tendência de ir da monarquia à tirania, né? Da tirania à oligarquia, entendendo a oligarquia como grupos que detêm o poder, não mais o poder na mão de apenas um tirano, e sim de grupos. Maquiavel, ele também falava que da oligarquia o ser humano tinha a tendência de ir à aristocracia, onde há uma noção da nobreza que governa, que por sua vez recai na democracia, que só tem uma solução, que seria um ditador. Ou seja, né, recapitulando tudo, você começa numa monarquia, termina numa ditadura, onde há um governo central, como na monarquia. Então, isso que seria a chamada história cíclica da política. Em meio a isso, a essência universal do ser humano, né, que é aquela natureza imutável, seria, portanto, o desejo de poder e os vícios morais do ser humano, entendendo os vícios, né, nesse contexto como o contrário de virtude. Então, o ser humano ele acaba caindo na corrupção, ele acaba matando para permanecer no poder, tirando a liberdade das pessoas. Então, Maquiavel, quando ele fala sobre a figura do governante, né, na sua obra O Príncipe, ele compara o governante com o príncipe, aquela preparação, como se fosse a preparação de um príncipe para o governo, né? Então, o ser humano, ele meio que acaba caindo nesse cenário de vício moral. Então, esse acaba sendo o principal mote da obra de Nicolau Maquiavel, né? Explicar essa história cíclica da política e a forma como o governo e os governantes em si atuam nesse ciclo. Bom, então, o importante para o príncipe seria, portanto, a manutenção do poder, independente do que ele precisasse fazer para isso, né? Ou seja, independentemente da corruptibilidade de todos, o importante seria a manutenção do poder. E, na maioria das vezes, essa manutenção do poder era feita de formas tortuosas, digamos assim. A gente utiliza até mesmo o adjetivo maquiavélico, né, conhecido, o adjetivo maquiavélico para aquelas pessoas que utilizam um dos princípios do pensamento, né, dos ideais de Maquiavel, que é justamente que os fins justificam os meios. E entrando nesse assunto onde a gente vai explicar agora os principais pensamentos de Maquiavel políticos, né? Então a gente separou 4 e eu vou iniciar com os fins justificam os meios. Bom, então o que significa isso, de os fins justificarem os meios? A gente sabe que existem diversas formas de agir, né, para se chegar a uma finalidade. Algumas são moralmente consideráveis boas, outras são condenáveis. Então, o que Maquiavel diz? Ele diz que não importa o meio que você utilize para se chegar a algo, o que importa é o que você quer chegar, qual a finalidade. Ou seja, né, explicando
de uma forma melhor. Não importa a forma como o príncipe ele utilize para governar, se seja corrupto, se seja cruel, se seja assassino, se seja tirânico, não importa. O que importa é a finalidade, entendeu? Onde ele quer chegar. Ou seja, não importa a ação em si, e sim o resultado daquela ação, sabe? Então, em meio a isso, o príncipe, né, o modelo perfeito de Maquiavel, aquele que conseguiria se manter no poder, ele deveria ser agraciado com um tipo de dom, uma espécie de virtude. Pronto, ele titula esse dom como virtude, que seria justamente uma excelência de previsão, ou seja, aquele governante que conseguiria se manter no poder seria justamente aquele que não importaria o que precisasse fazer para se manter nesse poder, ou seja, se ele precisasse matar, se ele precisasse restringir a população de ir, de vir, ou de restringir alimentos, enfim, não importa. O que ele precisasse fazer para se manter no poder, ele faria. E esse seria, portanto, o modelo perfeito de príncipe, né, de governante, aquele que se manteria no... Além disso, além da virtude, o governante, o príncipe, ele também deveria ser agraciado com a fortuna, que nada mais é do que a sorte, né? Se a gente pode fazer alusão também às mitologias antigas, onde Fortuna era uma deusa que colocava as pessoas numa roda, numa roleta, como se fosse assim, e uma hora a pessoa estava em cima, outra hora a pessoa estava embaixo. Então, o príncipe, o governante perfeito, ele, além de ter a virtude de saber prever as situações e agir independentemente dos meios, ele também deveria ser agraciado com a fortuna, né, que seria a sorte. Nos pensamentos políticos de Nicolau Maquiavel, a gente tem o seu pensamento que dizia que a virtude é mais importante do que a sorte. A principal ideia desse pensamento dele é que há uma dicotomia entre a virtude e a sorte. Um governante ou um príncipe, para ele ser considerado virtuoso, ele não necessariamente ele tem que ser pérfido, mas ele tem que saber conquistar os favores para manter o seu poder e expandir o seu território. Então, para ele, ser virtuoso é saber a hora certa de agir e de não fazer nada, mas sem deixar a margem à fortuna, que para algumas interpretações isso pode ser até mesmo considerado diabólico e ardiloso. É preferido ser temido que amado. O amor é um sentimento inconstante, visto que as pessoas são naturalmente egoístas e podem alterar sua lealdade quanto bem entenderem. Ou, nas palavras do próprio Maquiavel, o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários. Já o temor em si castigado não pode ser ignorado com tanta facilidade, portanto não falha. O pensador renascentista conclui que ser temido é muito mais seguro do que ser amado. Isso porque, segundo ele, os homens, pode-se dizer, geralmente são ingratos, volúveis, simulados e ambiciosos. É claro que enquanto se lhes fazem bem, tudo isso fica oculto sobre a pele. Crueldade bem usada. Nesse pensamento, ele fala que sobrepor virtude à sorte pode significar também sabedoria para saber ser mal quando for necessário. Maquiavel defendia que, para salvar o povo, ou salvar o seu estado, um governante deveria saber qual o momento certo que ele iria ser bom. Tinha que saber não ser bom, esse é o caso. Como é isso? Ele dizia que, tipo, quando ele, cara, por mais que ele mentisse, que o governante fosse mentiroso, mentisse sobre suas promessas, sobre o que ia fazer, ele tinha que ser piedoso quando necessário. Assim, ele podia manter a segurança e o bem-estar da sua população. E pensando assim, ele dizia que a crueldade podia ser desse modo, ela podia ser justificável e também podia ser bem usada. Aí daí que surgiu o pensamento, né? A crueldade bem usada. E é isso. Então, essa foi a nossa apresentação. Esperamos que tenham compreendido, que tenham gostado.
e tenham aprendido mais sobre a teoria política de Maquiavel. Agradecemos a atenção.